Muito bem, queridos alunos, hoje nós vamos fazer análise da parte prática de contatos, respostas de mensagens. Isso você vai ver com mais particularidade, passo a passo, nos itens, até nos módulos de cadência de contato, follow-up, objeções, enfim, ali a gente vai trazer de uma forma mais detalhada. Mas eu quero mostrar para você que no dia a dia, seja a cadência através das ligações, seja através das mensagens, ocorrem muitos imprevistos, muitas coisas. A gente pode pegar uma pessoa muito bem-humorada, que está numa etapa boa do dia, outra pessoa já que nem tanto, outra pessoa que teve um imprevisto. E cabe a nós estarmos preparados para receber o tipo de pessoa e esse tipo de comportamento. Claro, aqui eu não estou falando para você colocar energia naquilo que te faz mal. Não. Quando o cliente é mal educado, quando o cliente ele já deixa claro que não quer, já abre mão. Segue o baile, vai para o próximo, não gaste a sua energia, não gaste o seu foco naquilo que não vai te trazer resultado. Então isso é muito importante. Quando a gente fala de seguir processos, por isso que nos módulos você pode ver que a gente está trazendo muito conteúdo de mentorias, conteúdo estratégico, conteúdo de empresas grandes, conteúdo que a gente tem aplicado e tem trazido realmente um resultado, um conteúdo todo especial feito para você. E hoje a gente vai ver o caso de alguns atendimentos que, com base naquilo que a gente falou, não tem despertado o interesse do lead e tem feito com que esses leads se percam ao longo desse processo de venda. Então, é muito importante que você, CRC, você siga as cadências. Você, atendente, vendedor, pré-vendedor, você siga o calendário de tarefas, a cadência de contato. A gente está colocando os scripts, claro, aquilo ali não é uma base, eu vou copiar, colar, não. Todo atendimento tem a sua particularidade, cada lead tem que ser tratado de uma forma diferenciada, mas seguindo uma cadência padrão. Como assim padrão? A cadência é padrão, o atendimento é diferenciado de acordo com a necessidade daquele cliente. Então você pode ver aqui que eu não vou colocar, não vou expor o nome da empresa. No caso aqui é uma clínica de emagrecimento, então a gente pode ver já nesse primeiro lead que ele mandou a mensagem que ele disse: olha, tenho interesse e gostaria de saber mais, por favor. Então, na mesma hora já foi mandada uma mensagem automática, uma mensagem que diz: obrigado por entrar em contato com a gente, meu nome é XXXXX, estou aqui para te atender e meu horário de atendimento é esse. Você vê que é uma mensagem automática, dá para ver de cara que é uma mensagem automática pouco humanizada, uma mensagem que eu não colocaria. Já sendo sincero para vocês, mas se o lead mandar mensagem à noite, de manhã, não é esse o ponto. O ponto é que a primeira impressão é a que fica. Então, no momento que você não gera uma segurança, você não gera uma interação, você não se coloca à disposição do cliente, o cliente vai sentir repulsa ou vai se sentir atendido por uma inteligência artificial ou robô. Então, o que eu faria? Eu começaria essa apresentação, mesmo que de forma automática, com: olá, tudo bem? Eu sou o Denis, da clínica de emagrecimento YouPunk, e eu vou te ajudar aqui hoje. Me diz uma coisa, o que você tem buscado hoje? Olha só que abordagem diferenciada. Olha só que abordagem, eu não falei do horário, não falei da clínica isso, eu não falei que vou fazer aquilo, não. Eu falei a respeito da dor do cliente. Então, eu estou aqui para te ajudar hoje e eu quero entender um pouco melhor o que você tem buscado hoje. Então, esse seria, até a gente colocou no lado, a respeito da abordagem inicial mais sistemática, mais segura a se fazer. Então o cliente ele diz: olha, eu gostaria de saber mais sobre o Mounjaro e quanto é. Aí a resposta foi a seguinte: boa tarde, tudo bem? A princípio teríamos que agendar a consulta com um doutor para entender a necessidade de suas queixas, para então seguirmos com o tratamento mais indicado a você. Nossos pacientes são únicos e o nosso tratamento é individualizado para cada um. Então você pode ver que foi uma resposta literalmente genérica, que não respondeu as duas perguntas do lead. O lead chegou, ele já quer saber o preço e ele quer saber sobre o tratamento. Quando vem essa questão da objeção do preço, é muito importante que muitas vezes, quando não se trata de um produto, de um serviço, não tem como eu passar um preço. Porque eu vou precisar o quê? Entender o caso do cliente, do paciente, entender o que vai precisar, como vai precisar. Então aqui há duas formas de eu agir. 3, na verdade. Eu falar das condições a respeito do parcelamento, do tratamento.
Então, ó, a gente faz aqui, não se preocupa, que é um tratamento bem flexibilizado, bem acessível, a gente faz no boleto, no cartão, no Pix, e muitas pessoas que vêm aqui se surpreendem com o valor. Primeira alternativa. Segunda alternativa, eu fazer perguntas técnicas para fazer com que o meu cliente entenda a necessidade de uma consulta. Então, por exemplo, poxa, nesse caso aqui é Grace. Dona Grace, a senhora já sabe como funciona o tratamento? O que eu precisaria seria um exame de bioimpedância, saber quantos quilos a senhora quer perder, qual a dificuldade, como o metabolismo da senhora se encontra, dados que só um médico, só um profissional vai saber, que a pessoa vai se perder, ela vai entender a necessidade da consulta e ali eu vou oferecer uma consulta como um brinde, por exemplo, ou como uma forma dela saber aquelas perguntas técnicas que eu fiz, saber o que realmente ela precisa e resolver o problema dela. Então esse seria o segundo aspecto. O terceiro aspecto, eu poderia pegar o meu produto mais barato ou a minha linha mais inferior e dizer a partir daquele valor, olha, o nosso tratamento ele funciona a partir do consumo mínimo, daí já põe o consumo mínimo, a partir de R$1.000 você consegue, mas a gente precisa definir o que você quer, como vai ser no seu caso. Então, uma abordagem totalmente diferente. Nesse caso, a primeira coisa que eu faria seria responder a pergunta dela, desse cliente, da Grace. Então, eu colocaria ali, ó, o Mounjaro tem despertado bastante interesse mesmo. Ele é utilizado principalmente para o controle de diabetes tipo 2, mas também tem sido auxiliar na perda de peso, sempre com orientação médica. Isso eu poderia mandar em áudio. Depois desse áudio, o que eu faria? Eu colocaria já a seguinte pergunta: você tem buscado, Grace, o Mounjaro para o emagrecimento ou para o controle de diabetes? Já devolveria essa pergunta para ela. Muito importante, eu quero que você anote isso agora, que toda vez que o lead te responder, você tem que responder ele e finalizar com uma pergunta, até a etapa de agendamento, comparecimento ou fechamento, perfeito? Então, ali eu comecei com uma pergunta, perguntando sugestivamente o que a Grace estaria buscando. Quero saber mais sobre o Mounjaro. Vou explicar num áudio rapidamente sobre o Mounjaro e perguntar o que ela quer. Ela quer o emagrecimento ou o controle da diabetes? Agora eu tenho que responder a segunda opção. Com relação a valor, eu coloquei aqui uma sugestão. Nós temos a partir de 1.500, pode variar de acordo com o tempo, a substância, a necessidade de cada paciente. Por isso, o ideal seríamos marcar uma consulta. Você vê que eu falei que a gente precisaria marcar uma consulta, mas após eu vou jogar uma outra pergunta. Então já são duas perguntas que esse cliente tem que me responder. Primeiro, se ele quer para diabetes ou para perca de peso, esse tratamento específico. A segunda pergunta é o quê? Você já sabe como funciona esse tratamento aqui na clínica? Porque eu tenho que fazer o cliente entender a importância dessa consulta, principalmente como uma consulta é paga. Nesse caso, a consulta ela pode custar de R$500 a R$1.000 só a consulta. Então eu preciso que o cliente veja o valor da consulta, como funciona, para depois eu chamar ele para essa fase de consulta e realmente agendar, ele se dispor a pagar, porque entendeu o valor disso, o valor desse processo e o que realmente a gente está oferecendo para ele. Então você pode ver que o cliente, depois dessa abordagem que foi feita no lado esquerdo, ele parou de responder. Ele não quis mais saber. Por quê? Porque foi feita uma abordagem que não deveria ser feita desse tipo. Então você pode ver que não respondeu o que o cliente estava perguntando, queria saber mais sobre o Mounjaro, não respondeu nada. Não respondeu as dúvidas, só jogou uma mensagem automática, tem que marcar uma consulta. Poxa, literalmente uma pessoa interessada e não uma pessoa interessante. Eu tenho que ser interessante para o meu cliente, tenho que realizar o sonho, ou resolver um problema, resolver uma dor. Perfeito? Então esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo de mensagem. Então veio o cliente aqui, parabéns com a mensagem automática do anúncio. Ele já perguntou, olha só, esses do preço são incisivos, né? Qual o valor da consulta? Ele não perguntou, ela nem perguntou o valor do tratamento, mas sim da consulta. Então primeiramente gostaríamos de dizer a resposta do atendente. Será um prazer de conhecê-la. Desde já convidamos para tomar um café conosco, conhecer o nosso espaço. Temos tratamento inovadores, com excelentes. O valor da consulta é a partir de R$450, com retorno incluso. Durante aproximadamente 1 hora vocês conversarão sobre atingir suas metas e quais mudanças devem acontecer, né? Então aqui você vê que ela enrolou, passou o valor ali e disse que vai fazer a respeito uma consulta para saber a prioridade, metas e tipos de tratamento, né? Então a primeira coisa que eu iria fazer nesse atendimento, eu diria, olá, eu sou o Denis aqui, eu estou aqui para te ajudar.
com relação ao valor da consulta. Você sabe como funciona a nossa consulta? Já jogar um parênteses, hoje a nossa consulta ela é uma consulta totalmente detalhada, onde a gente vai definir quantos quilos você quer perder, em quanto tempo você quer perder e que tipo de tratamento você vai precisar para realmente alcançar esses objetivos. É uma consulta que dentro dela você já vai ter o retorno. Então essa consulta aqui, na verdade, já vou até ser bem sincero para você, é o valor de 3, 4 consultas particulares fora que você vai estar fazendo aqui conosco, como se fosse uma única consulta. Ela tem um valor, posso dizer até simbólico, de R$450, devido à grande quantidade de coisas que você vai conquistar, vai ganhar através dela, essa análise inteira, que podem ser feitas 2 vezes, seja no cartão ou seja no Pix, por exemplo. Com o Pix a gente tem tanto de desconto. Hoje, aí eu voltaria com a pergunta, você tem buscado um tratamento para controle de algum tipo de doença específica, o diabetes, ou pro emagrecimento? Então eu já respondi aqui, na verdade, já coloquei 2 perguntas e respondi a dúvida dela. Então perguntei o que ela tem buscado e se ela tem buscado o emagrecimento ou o controle de peso. Coloquei a respeito da consulta, os benefícios da consulta e depois fui falar o valor. Então, primeiro eu coloquei o valor é o quê? O que ela vai receber de fato e de verdade naquela consulta e depois falei a respeito do preço, que é a quantia de R$450. Então, é muito importante que você tenha essa abordagem. Quando você R$450 e a gente vai fazer isso, você tem que fazer o cliente entender o valor, o que realmente vai acontecer dentro daquele processo. Então, essa forma de comunicação é muito importante. Porque se você disser, eu tenho um celular aqui, é um celular comum, mas eu tenho um celular aqui que através dele você vai conseguir o reconhecimento facial, você não vai pagar grandes taxas de internet, porque ele usa uma porcentagem maior da rede 3G, o que poupa a internet, a câmera dele tem esse zoom, tal, eu vou estar o quê? Engrandecendo o meu produto. Então no momento que a pessoa for comprar, ela vai dizer, poxa, ele tem tanto valor, ele faz tanta coisa diferenciada que esse preço é irrelevante. Então é isso, é dessa forma que eu tenho que fazer essa abordagem com clientes. Então esse aqui foi outro exemplo que o cliente parou de responder. Parou. Então você pode ver que nesse tipo de caso, muitas empresas elas só conseguem converter através do digital um cliente que tem muita consciência, ou um cliente que veio de indicação. E a maior parte daqueles clientes que têm buscado uma solução, buscado comparativos, concorrentes, ou um produto ou um serviço num lugar bom, porque hoje o digital também ele é responsável por vários golpes, então por isso que o cliente ele vai, pesquisa, pergunta, vai antes de efetuar o comparecimento, a compra. Então nesse momento eu tenho que apresentar a melhor solução, me engajar com o cliente e seguir a etapa após etapa para mostrar o valor do meu produto, do meu serviço, daquilo que ele pode conseguir comigo. Então isso é muito importante. Aqui também o cliente não teve retorno porque não foi feita uma abordagem certa. Então vamos para o próximo aqui, valores. Bom dia, Patrícia. Isso aqui já é até um remarketing. Olha só, a Patrícia entrou em contato. Foi colocado alguns casos de antes e depois aleatoriamente. Isso é muito perigoso. Você tem que usar com contexto. Então, a Patrícia perguntou a respeito disso. Então, vou falar a respeito disso. Ela perguntou a respeito de resultado. Aí eu vou mandar uma prova social, um caso. Vou instigar ela. Então, foi mandado 4 fotos de antes e depois ali. Aí a Patrícia responde, eu até queria, mas é muito caro a consulta. Olha só. Caro porque ela não viu o valor da consulta ainda, então não foi passado aquele valor da consulta. O atendente disse, a gente consegue parcelar 2 vezes no cartão. Olha só. E aí depois, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês passam um outro tipo de cartão, mas vocês podem ver que foi uma abordagem bem seca, não teve prosseguimento. E olha, outro erro fatal aqui, é o cliente que está entrando em contato e não a recepção. Não o CRC. Então tenho que instigar o meu cliente. O que eu faria nesse caso aqui? O que eu faria? Boa tarde, Patrícia. Eu colocaria, responderia, eu sou o Denis aqui, o que você tem buscado hoje? A mesma abordagem padrão. Patrícia, eu vou mostrar para você o caso aqui da dona Joana, que ela tinha 43 quilos e ela conseguiu perder esses 43 quilos de excesso em 1 mês e meio, através de um tratamento de tantas semanas, tal. Esse tratamento ela conseguiu com um valor que coube no bolso dela, com um tratamento planejado que fez com que ela valorizasse mais, não apenas a sua vida, mas o seu corpo. Você tem interesse num tipo de tratamento desse? Aí se ela diz sim, com relação ao valor da consulta, o que eu faria?
Se a gente conseguir flexibilizar esse valor da consulta, você conseguiria vir essa semana para que a gente desse início ao seu tratamento? Então, toda ação que eu fizer, seja para flexibilizar ou para ajudar o meu cliente, eu tenho que ter uma condição para ele. Eu consigo isso se você conseguir aquilo. Eu faço isso se você fizer aquilo. Então, isso é muito importante. Aqui eu tomaria essa abordagem aqui, porque depois ela pediu mais informações e no final não veio. Então, aqui eu tenho que ser mais enfática. Boa tarde, até eu queria. Perfeito, mas é muito caro a consulta. Não, caro não é a consulta. Caro é você continuar como você está. Então, esse valor que eu tenho que passar para o cliente, caro não é a consulta, caro é você continuar assim, nessa situação, com esse problema, sem resolver, passar mais um ano, iniciar mais um ano com essa condição. Então aqui a gente está propondo a solução e inclusive se você vir essa semana, eu vou conversar aqui com o doutor para a gente flexibilizar essa condição, essa situação para você. Então tudo isso faz diferença no atendimento, porém eu sempre tenho que focar em pegar um compromisso com o lead, não pode ser apenas da minha parte. Se eu conseguir isso, você vai fazer aquilo para que ele esteja engajado e realmente venha comparecer de fato. Então, esses daqui são casos um pouco atípicos, que o próprio cliente ele tem um interesse, por exemplo, aqui ele falou, olha, bom dia, já não respondeu a primeira abordagem automática, olha a importância de você ser humanizado na abordagem. Se fosse automática mais humanizada, até daria certo. Então, bom dia, obrigado por entrar em contato, não respondeu, aí foi feito um remarketing 4 dias depois, olha só, 4 dias depois que o cliente não respondeu, foi feito um remarketing. Tudo bem, deixa eu entender um pouco sobre o que você procura. Olha só, o que deveria ter sido feito na primeira mensagem. Olá, sou o Denis, estou aqui para te ajudar e eu quero entender um pouco o que você está buscando, como eu posso te ajudar. Isso aqui deveria ter sido feito na primeira mensagem. Aí ela disse, eu gostaria de perder 30 quilos. Poxa, a melhor oportunidade de mostrar uma prova social. Melhor oportunidade de realmente fazer a diferença. Só que aí o que o CRC fez? Ele falou, a princípio tem que marcar uma consulta com a doutora, queimou o atendimento, depois o cliente não respondeu. Então é muito importante aqui, o que eu faria nesse atendimento? Então ele mostrou interesse, já mudaria o aspecto de conversação inicial, colocaria, aqui é o Denis, estou aqui para te ajudar, me diz uma coisa, Ana, o que você está buscando hoje? Aí a Ana ia responder, perder 30 quilos. Ana, vou compartilhar aqui com você o caso da dona Ellie. Ela também buscou a perca de peso através da clínica. Ela tinha o objetivo de perder 48 quilos e conseguiu alcançar esse objetivo em 3 meses. Claro que todo esse procedimento começa com uma consulta, uma avaliação inicial e um passo a passo dado pela doutora. A senhora gostaria de saber mais sobre a consulta ou entender como funciona o tratamento? Olha só o que eu estou fazendo, estou puxando ela para perto de mim. Para quê? Para mim valorizar a consulta e depois falar que tem um preço de R$450 e marcar com ela. Então isso é muito importante, eu tenho que trilhar, eu não posso só jogar uma informação, é R$450. Uma consulta, tá, uma consulta com 400 é um absurdo. Agora, quando eu digo para ela que dentro dessa consulta vai ter a bioimpedância, a análise, vai ter exames, o acompanhamento, que em outras clínicas seriam 3 consultas, aqui ela vai estar fazendo em uma com um retorno garantido, com um plano detalhado de como ela vai emagrecer e o que ela vai precisar fazer para emagrecer em pouco tempo, de acordo com o quê? Com o planejamento dela, ela vai se sentir valorizada do que apenas uma consulta. Então tem que trazer esse valor, para o cliente. Não posso jogar a informação e esperar que ele digira aquela informação e não faça nada com ela. Não, eu tenho que chamar ele até a última etapa, que é a etapa de vendas. Então isso eu só vou conseguir com a consciência dele. Eu tenho que ir levando ele, a gente faz isso por causa disso, aquilo, por causa daquilo, para que ele se sinta valorizado, ele se sinta entendido e realmente entenda o propósito da clínica. Então isso aqui é muito importante. Depois a gente vai ter alguns que não falaram mais nada. Que tipo de abordagem eu usaria? Aquelas cadências de contato, 2 chamadinhas no WhatsApp que vai aparecer solicitação deles, tentei falar contigo e não consegui. Pronto, finalizou. Olha, Denis, manda um áudio mudo. Isso daqui é muito legal também. Manda um áudio mudo sem falar nada. O cliente parou de responder, tá? Principalmente para quem pergunta o preço e some. Áudio mudo 30 segundos e embaixo. Com essa condição, você fecharia o tratamento? Aí o cliente vai dizer, poxa, que condição? Deixa eu te ligar para te apresentar. Ligou, vou chamar o cliente para retornar à clínica porque a doutora vai apresentar uma nova condição. E nessa ligação eu vou pegar, Denis, o que realmente impossibilitou você de iniciar esse tratamento é o quê? Eu já tenho que pegar isso para que quando o cliente voltar eu já consiga a solução para esse problema. O que ajuda muito mesmo para despertar esses clientes também é o que?
esse chamariz de repesca. Então o cliente parou, o cliente não falou nada. O que eu vou fazer? Vou mandar uma mensagem de áudio, por exemplo, a Ana. Oi Ana, tudo bem? Aqui é o Denis da YouPunk. Ana, a gente fez um sorteio interno aqui com as pessoas que entraram em contato da clínica e você ganhou esse sorteio. Quero te dar primeiramente o parabéns. E nessa segunda-feira, às 4 horas da tarde, a doutora Renata vai estar te apresentando, o doutor Ricardo, o doutor João, essa condição inovadora para você. Uma condição para você iniciar esse tratamento e você está recebendo esse brinde. O brinde pode ser um chocolate, porque o intuito é levar a pessoa até lá, levar a pessoa até a clínica. Então esse suposto sorteio é justamente para ela se sentir valorizada e ter um agendamento, ter um comparecimento efetivado. Eu não consigo terça, mas eu consigo quarta porque eu quero saber o presente. Não, isso aqui a senhora só vai receber aqui. Então isso faz total diferença, faz total sentido. E eu não vejo nenhuma clínica usando essa estratégia, nenhum comércio usando essa estratégia. Vem cá que você vai receber seu presente e você vai ter realmente uma flexibilização nesse tratamento que você tem buscado. Porque quando é para receber, o ser humano ele tem uma predisposição muito grande. Então isso também aqui é uma dica de remarketing para você. E quem fecha geralmente direto é quem já sabe o que quer, quem tem comparado os preços, que é a pequena porcentagem das pessoas que buscam de forma digital. Então é muito importante que você avalie as possibilidades, as oportunidades e não deixe com que nenhuma se escape através da humanização, conscientização de uma cadência certa de processos.